Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma noite de estudo dessa casa. E para começar, a gente vai ter a música, né? A música do nosso mentor, Padre Germano, para começar os trabalhos dessa noite. Meninos. Essa aí não aí. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, oh, oh. Amor. Obrigada, Ricardo, Cláudio. Bom, meus irmãos, vamos fazer uma página de abertura para preparar o nosso ambiente. É do Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Caiu o título Familiares. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus está em Marcos 3:35. Há, pois, duas espécies de famílias, a família pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Capítulo 14, 8. Parentela, Instituto Primário de Caridade. Fora do lar, é possível o sossego na consciência, distribuindo as sobras de dinheiro ou do tempo, aliás, com o mérito de quem sabe entesourar a beneficência. Nada difícil suportar o agressor desconhecido que raramente conseguimos rever. Nenhum sacrifício em amparar o doente largado na rua, a quem não nos vinculamos em compromisso direto. Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. É aí, no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que a providência divina nos experimenta a madureza mental ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. Nós, que de vez em vez desembolsamos sorrindo pequena parcela de recursos amoedados em benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas mobilizando as possibilidades materiais,
mas também apoio e compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que nos asseguram felicidade. Anseias por encargos sublimes? Queres a convivência das entidades superiores? Sonhas com a posse de dons luminescentes? Suspiras pela ascensão espiritual? Contempla, no entanto, o espaço estreito que te serve de moradia e lembra-te da criança na escola. Em cada companheiro que partilha com sanguinidade, temos um livro de ações que às vezes nos detém o passo por tempo enorme no esforço da repetência. Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes. A paciência, no outro, a lealdade, e ainda em outros, o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. A pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou sob o telhado em que respiras. Anda mesmo ao preço de todos os valores da existência física e faze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou irmãos, porque é da tua vitória moral junto deles que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam nas vanguardas de luz em perpetuidade de regozijo na família maior. Então, meus irmãos, não vamos fazer os comentários, a gente vai fazer agora a nossa prece de abertura, para depois passar a palavra, né, para a nossa irmã Rosa, vai fazer hoje a palestra com o título Respeito. Então, vamos agora orar, fechar os nossos olhos e pedir a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Maria Santíssima, nossa Mãezinha querida, e a todos os benfeitores espirituais que atuam nesta casa sobre a égide de Padre Germano. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de conseguirmos chegar até essa casa, e ao adentrarmos essa porta, com certeza cada um de nós receberá aquilo que necessita, o tratamento para as nossas necessidades espirituais, para os nossos problemas íntimos, que sejamos acolhidos por essa casa de amor e sejamos tratados. Por isso, Senhor, te pedimos também a inspiração e o cuidado e o amparo para a nossa irmã Rosa, que fará uso da palavra essa noite, para que ela possa ser intuída e possa trazer para nós aquilo que precisamos ouvir essa noite. E assim, Senhor, em teu nome, em nome de toda essa espiritualidade, nós pedimos a permissão para iniciar os trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Dona Rosa, vou botar o vídeo primeiro? Deixa eu falar um pouquinho, prepara lá que eu boto o vídeo. Ela me sugeriu um videozinho que é bem interessante para o que a gente vai falar hoje. Boa noite, meus irmãos. Todos sejam bem-vindos. E antes de começar a palestra, eu quero passar para vocês que não estavam aqui antes, da nossa emoção, porque fizemos um encontro aí com as crianças que são assistidas pelo Projeto Maria de Nazaré, e foi um momento, assim, muito emocionante. Eu me senti o Padre Germano. Se vocês não leram o livro, peguem na biblioteca para ler, porque Germano, ele pegava as crianças da aldeiazinha para onde ele foi jogado, né, porque ele era um pouco rebelde, e as crianças fizeram sempre companhia a ele. Então, assim, eu fiquei muito emocionada. Eu tenho certeza que Germano ficou muito feliz de ver esse salão aqui cheio de crianças, né? É o início de muitos outros eventos, né, Carla? E te agradecemos aí por tudo aí, pela sua dedicação, né, a esse projeto, tá? Então, momento emoção, vamos voltar para cá, que senão vai ficar todo mundo com ele cheio d'água. Bom, vamos conversar, tá? Vamos conversar, gente. Eu sou apenas uma estudiosa ainda no jardim de infância da doutrina espírita.
E aí, quando Giovana me pediu para fazer hoje, né, veio na minha mente a palavra respeito. Aí eu falei, caramba, respeito. Como é que eu vou encaixar respeito na doutrina espírita? Aí comecei. Gente, eu tenho 5 páginas aqui do caderno e a gente vai... E vamos por aí afora. E aí, por que veio essa palavra para mim? Porque a gente que tem mais idade, né? A gente já passou por várias situações na vida e no mundo, e no momento a gente vê assim um mundo muito desorientado, né? Mas a gente não perde a esperança, porque a gente sabe que está na hora da arrumação, né? Quando a gente quer botar a casa bonita, em dia, com tudo no lugar, a gente tem que tirar tudo para limpar, né? Então, a gente pensa que é isso que está acontecendo com o planeta, né? Mas para que a casa fique arrumada, bonita, cheirosa, é preciso ação, né? E aí a gente vai conversando sobre isso, porque a gente não pode, não dá para falar em nada sem usar a doutrina. E aí hoje o Rubens não está aí, né? Porque é ele que foi a primeira pessoa que eu ouvi falar nisso, sempre fala e a gente sempre vai falar nos 5 princípios básicos da doutrina espírita, né? Que é a existência de Deus, né? Vamos sempre lembrar disso, porque senão a gente não engole a doutrina. Porque aqui, o objetivo da doutrina não é fazer lavagem cerebral, é fazer com que a gente compreenda, que a gente entenda. Porque se a gente entender, a gente vai se modificar. Se a gente não entender, vamos passando por aí, né? Esperando a misericórdia de Deus, que tem paciência para conosco. Mas nós que já estamos aqui, nós temos esse compromisso. Então, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, assim, a gente pensa muito em Deus, né? Como se fosse um ser humano igual a nós. Antigamente, a gente até aprendia que ele ficava sentado, né, lá no trono, né? Era um velhinho de barbas brancas. Mas a gente sabe na doutrina que ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, nós é que atribuímos a Deus a nossa imagem. Mas a gente sabe que ele é uma força, né, que deu origem a tudo. Então, acreditamos nessa força? Acreditamos nisso que a gente chama de Deus? E a primeira pergunta não é nem quem é Deus, é o que é Deus, né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Segundo, na imortalidade da alma. Nós entendemos que não morremos, o espírito não morre, somos espíritos imortais. Quem morre é o corpo, que é essa vestimenta de carne que nós temos para conseguir habitar esse planeta Terra. Mas a nossa essência é o espírito e ele não morre. Então, se a gente acredita nisso, a gente sabe que quando tirarmos essa vestimenta de carne, o nosso espírito continua. E os que estão aqui, nesse corpo de carne, nós vamos nos comunicar? Sim, vamos nos comunicar. Então, é o outro princípio da doutrina, essa comunicabilidade dos espíritos, encarnados e desencarnados, através da mediunidade. A pluralidade dos mundos habitados. Quando desencarnamos, nós vamos virar santo, anjo? Vamos para o céu? Não, nós vamos para onde a nossa vibração está. E aí, tem vários lugares que a gente está. E de acordo com as nossas características, vamos habitar vários mundos. Podemos habitar vários mundos. A gente já não aprendeu aqui que quando nos elevamos, vamos para mundos superiores. E aqueles que não conseguirem, nesse mundo aqui, ficar bem, ele vai ser obrigado
Ele vai ter oportunidade, mas ele vai habitar o mundo inferior. Então, a gente tem vários mundos. Olha só a nossa vaidade de dizer, só tem o planeta Terra? Eu vou fazer uma casa com 10 quartos para não serem usados? E esses planetas todos estão aí criados para quê? Né? E o último, que se eu tenho a oportunidade de melhorar, não conseguir melhorar nessa vida, acabou para mim? Aí vem o quê? A reencarnação. Aí eu vou reencarnar para eu conseguir, né, consertar aquilo que ainda não tá bem. Então, assim, esses são os princípios básicos da doutrina espírita. É isso que nos caracteriza como os espíritas cristãos. Se eu for num lugar em que fala isso aqui, eu estou num lugar onde se estuda a doutrina espírita. Se eu vou para outro lugar que não fala isso aqui, eu não estou no lugar errado. Porque existem vários templos religiosos que todos são importantes, porque todos, né, levam até Deus, mas não é a doutrina espírita. Tá? Então, para que a gente possa conversar sobre respeito, é importante que a gente acredite nisso tudo. Então, eu não sei aqui, tem alguém pela primeira vez hoje aqui? Não, né? Tem alguém pela primeira. Então, já frequentou aqui a casa, já escutou alguma coisa, então deve estar entendendo um pouquinho. Mas vamos lá, vamos botar o videozinho para que a gente entenda. É bom que são os animais. É um vídeo motivacional. São os animaizinhos, mas a gente vai se colocar no lugar deles. São dois, né? Não, é um só. Um só? Ih, peraí. Vamos lá. Meu Deus. Sumiu? Vamos lá, respeito. Aí, ó. Não, ele não tem som, não. Tem? Não, tem som. Esse aí, o outro que tem. Não tem, não. Ela passou para mim, não tem som, não. Eu não sei o que aconteceu com o vídeo. Olha lá. E o outro daquele bezerro que está na ponte? É tudo junto. Tudo junto? Não tem, não. O outro tem. Ah lá. Aí ela lá, olha, o coitadinho tá lá, querendo também ficar no fio, né? E os outros? O que vocês acham que ele está pensando, o que ele está falando? Coitadinho, né? Todo desengonçado. Cochichando, né? Pode falar. Socorro, né? Olha só o que eles vão fazer. Olha só. Isso aí vocês nunca viram ninguém fazer com alguém, não, né? Olha lá, ó. A gente não ia fazer isso. Não. Tadinho, ele querendo se segurar lá, tá. Aí tá no último dedinho. Eles nem pensaram na atitude, né? Na consequência da atitude. Cadê? Cadê todo mundo? Só tá vendo as penas. Ficou todo mundo depenado, em consequência da atitude de quem? Do egoísmo deles, que não deixaram lá o pobrezinho. Agora, esses dois. Esse tem som. Não está aparecendo aí, não. Esse, quando você me passou, tinha som. Ligar a tomada. Está desligada a tomada. Acho que esse tem uma musiquinha. Então, tem uma ponte, 2
fortões, né? 2 fortões querendo passar. Então não saiu não. Não tem problema não, que dá para... A importância de cada um no grupo e o respeito, né? Não, mas não precisa de som não, é só autoexplicativo. Olha só. Eles 2 estavam impedindo a passagem do... o quê? Um guaxinim, né? É. Aqui é um urso e o outro é um alce. E ainda tem um coelhinho, coitadinho, querendo passar também, né? Ih, ó. Ih, ó. Sai fora, né? E eles lá brigando, ninguém queria ceder a vez, né? Porque qual era a lógica ali? Um vai para trás, o outro passa e depois o outro passa, né? Mas olha os 2 pequenininhos lá. Peraí, vocês não estão deixando a gente passar? Soltou uma coisa. E agora vai acontecer a mesma coisa com os 2, olha lá. E aí? E aí? O que vocês acham que eles vão fazer? O que nós faríamos? O que a gente faz no trânsito? Olha lá. Aí se abaixou, o outro pulou, um foi para um lado, o outro foi para o outro, cada um seguiu o seu caminho. Tá? Então isso aí é só uma brincadeirinha para que a gente possa compreender o que acontece no nosso dia a dia. Não acontece isso? O que faltou aí? Nos 2 lances? O respeito com o outro. Porque a gente quer aquilo que a gente precisa. Então, eu quero resolver a minha vida. Mas, em determinados momentos, a minha vida vai estar encostada com a de alguém. Alguém tem que ceder. Então, o meu respeito, o meu direito acaba quando começa do outro. Ali, aqueles passarinhos não respeitaram aquele, começaram a debochar, a rir dele, ainda usaram de maldade. Quando ele pulou no galho, ainda ficaram lá pisando nos dedinhos dele para ele cair. Só que quando ele caiu, foi um elástico, né? Voou todo mundo e pena para tudo quanto é lado, né? E o outro, aqueles 2 fortões, né? Como quem diz assim, não, quem tem que passar sou eu. E a vida não é assim? A gente sabe com quem está falando? Né? Então a gente não respeita. Quando, vamos falar de respeito no geral, né? Que seria o ato de fazer aos outros que jamais gostaríamos que fizessem com a gente. É dar espaço para que os outros exponham suas opiniões sem discriminação ou punições. Isso aí é o conceito de respeito, né? É não maltratar, humilhar ou espezinhar as pessoas simplesmente porque nos consideramos certos ou melhores. Porque às vezes a gente se acha, né? Eu sou, então eu sou. Então tem uma certa classe aí, né? De profissional que se acha, né? O verdadeiro Deus, né? Respeito, ninguém te tira ou te impõe, está na formação do seu caráter. Então, essa é a definição de respeito. Agora, vamos ver respeito à luz da doutrina espírita. É o princípio moral fundamental que decorre da compreensão da irmandade universal e da jornada evolutiva de todos os seres. Então, olha só, irmandade universal. Nós somos filhos de Deus? Né? Todos, eu não sou filho de Deus, somos filhos de Deus. Então, todos somos irmãos. Então, esse é o princípio da doutrina e também das outras religiões. Né? Eles não consideram todos também filhos de Deus? Mas será que todas as religiões se consideram todos como irmãos? Então, aí a gente já vai vendo como o respeito, ele
ele se amolda de acordo com o interesse de cada grupo. E o correto não é isso. Tanto na definição de respeito, num sentido geral, quanto principalmente no sentido da doutrina. E da jornada evolutiva de todos os seres. Ele decorre, né? É um princípio fundamental. Por quê? Nós não vimos ali, olha lá os princípios básicos da doutrina. Tá? Então, todos nós caminhamos para atingir a perfeição. Né? A gente não vai chegar a ser igual a Jesus, não é esse o nosso objetivo? É evoluir. Né? Então, para que a gente possa evoluir, a gente precisa uns dos outros. A gente precisa se respeitar, para que todos tenhamos as mesmas oportunidades. Se eu tiro a oportunidade de um, eu estou impedindo o meu irmão de crescer. Né? E se a gente for parar para pensar, foi igual ali, o videozinho. Não, eu vou passar e pronto, eu não fui. A pessoa nem raciocina, né? Que daquele jeito eles nunca iam sair do lugar. Como às vezes acontece, o João falou ali, no trânsito. Né? Como isso acontece? Não, sou eu que tenho direito, a vaga é minha. E vão por aí à frente. Ninguém cede. A gente tem que ceder mesmo quando a gente não tem razão. Porque se o outro pensa desse jeito, deixa ele. Eu vou fazer a minha parte. E quantas coisas a gente evitaria, né? Ele se manifesta no reconhecimento da dignidade individual, no amor pelo próximo e na consideração pelas diferenças na caridade em ação e no autorrespeito, que é a base para o respeito mútuo e o aprimoramento moral e espiritual. Então, assim, é o mandamento básico de Jesus, né? Teve lá, Moisés fez lá, recebeu de Deus a inspiração dos 10 mandamentos, havia aquela necessidade, naquela época difícil, né? E depois vem Jesus, e aí Jesus diz, resume, simplifica tudo. E aí ele diz que o mandamento básico é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, para que eu possa amar o meu próximo, eu tenho que me amar. Se eu não me amo, se eu sou uma pessoa triste, amargurada, reclamona, o que eu vou passar para o meu próximo? Eu não vou passar nada de bom. Então, eu tenho que me amar porque eu sou importante. Quem disse foi Jesus que disse isso para a gente. Né? Que nós somos importantes. Tanto é que ele disse que nós poderíamos ser igual a ele. Mas para que a gente seja igual a ele, a gente tem esse processo evolutivo que a doutrina nos traz. Nós precisamos melhorar, subir os degraus dessa escada que nos leva à perfeição. Sabemos que não vai ser nessa encarnação ainda. Quantas a gente já passou, né? E quantas a gente ainda vai precisar. Agora, o que a gente precisa? Acelerar. Eu não quero evoluir mais rapidamente? O mundo de regeneração que a gente tanto fala, né? Que estamos no mundo de provas e expiações, já tivemos lá no mundo primitivo, aquele da barbárie. Estamos no mundo de provas e expiações, porque ainda precisamos dessas provas e expiar as coisas que nós fizemos de errado. E provar que a gente já melhorou. Né? Por isso que o mundo é de provas e expiações. Para que a gente passe para um mundo de regeneração, até chegar nos mundos felizes, né, e celestes. Mas para que a gente possa chegar nesse mundo de regeneração, há necessidade de quê? De que o bem prevaleça. Porque no mundo de regeneração, ele ainda não vai ser ok, 100% não. Mas predominará o bem. Aqui, nós ainda estamos com o predomínio do mal. Então, a gente tem que retirar o mal de dentro de nós. E o mundo só vai ser regenerado quando nós melhorarmos. Se a gente entra nessa pilha ali dos bonequinhos, né, dos bichinhos, a gente continua fazendo coisas erradas. E aí a gente
não vai para trás, né? Que o espírito, o que ele já atingiu, ele não perde. Mas empanca. E aí, como será a minha volta se eu não melhoro o que eu poderia melhorar? E aí tem... Aqui depois a gente ainda vai falar nisso. No Livro dos Espíritos, na pergunta 875, tem assim: como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, o respeito é uma coisa que é muito importante. E o que a gente está vendo por aí? Um total desrespeito em todos os sentidos. Começando pela família. Por quê? Se eu faço lá fora, é porque eu estou fazendo em casa. Nós estamos vivendo aqui, né? Eu já trabalhei com educação, né? Uma criança não sabe o que é o melhor para ela. Uma criança sabe que ela precisa de proteínas, vitaminas, frutas, legumes. A criança sabe. A criança vai querer comer o que é mais gostoso, o doce. Nós, como adultos, temos que orientar essa criança para que ela tenha uma boa alimentação. Não é? Então, não quero. Tem que querer. Por quê? Porque é questão de saúde, gente. Aí eu vou fazer vontade. Faz no sábado e no domingo, dá o refrigerante, dá o docinho, dá o sorvete, dá a pizza. Mas essa criança precisa, né, durante a semana, ter uma alimentação saudável para poder crescer com saúde. Aí eu deixo que a criança decida. Não, eu não quero. Mas a criança não tem essa noção. Pode fazer. Pode fazer, a gente vê aí. Pode quebrar, do governo, é público, depois eles consertam. Eu já vi gente na casa dos outros deixar o filho pular em cima do sofá da pessoa. Que é bonitinho. Gente, eu não aguento com ele. Então não leva. Fique em casa. Não é? Isso não é falta de respeito? E aí a gente... em tudo na nossa vida. É na fila agora que não tem mais fila de banco. Antigamente tu ia... Aí chegava lá, eu na época não era idosa ainda não, eu não podia entrar na fila do idoso. Mas aí você via aquele monte de coisa. Tadinho, o velhinho não tinha culpa não, porque ele estava recebendo um trocadinho para ir lá levar que ele pagar. Esperto é o que mandou que ele fosse lá e se utilizasse, né, de um privilégio, né? Privilégio não, um direito, né? Privilégio não, um direito de uma pessoa que já tem uma certa idade que não pode ficar muito tempo na fila. Isso não é dar o jeitinho brasileiro? Todo mundo arruma um jeito de dar, um jeitinho de passar à frente do outro. Mas isso está a tal ponto que a coisa já descambou para falta de educação, para tudo. Né? A gente, sim, depois que a gente tem a tal da palavra que chama etarismo, que é o preconceito contra o idoso, e a gente que é idosa, como eu, a gente percebe a diferença em que o tratamento que você recebe em determinados lugares. Né? Porque realmente, mas o idoso tem firma que bota lá peso nos braços, nos pés, para que a pessoa faz subir a escada, para que a pessoa sinta, porque é a lei natural. O carro não fica velho, a gente também fica. Então, o corpo de uma pessoa mais idosa é diferente do corpo de uma pessoa mais jovem. E assim, graças a Deus, eu sempre encontro alguém, né, Felipe? Sempre encontro alguém, Dona Rosa, precisa de alguma coisa, quer que eu leve sua bolsa? Sempre encontro alguém. Mas tem muitas pessoas que não estão nem aí. Teve um dia aí que eu fui no Guanabara, eu estava com, não me lembro o que na mão, fui para um carrinho. Aí tinha um senhor, um rapaz de uns 40 e poucos anos, um altão, fortão. Aí eu pensei, aí ele passou à minha frente, sim, né? Aí eu pensei que ele ia apanhar o carrinho para mim, porque eu estava com uma mão só, né? A outra eu estava segurando alguma coisa que eu não me lembro. Aí deve ser dia vez, ele pôs o carrinho, foi embora, apanhou para ele. Aí eu,
Quase que eu disse, a minha irmã é malcriada, né? Quase que eu disse, muito obrigada, mas não, eu fico quieta porque aprendi a ser educada. Porque senão ainda vai perguntar o que é, o que foi, né? Ainda tem esses lances. Então, assim, a gente está brincando, mas a coisa é muito séria. Porque cada atitude, né, impensada, ela provoca situações que podem gerar conflitos muito sérios. E a gente está vendo aí casos de polícia mesmo, né? De briga, de confusão, né? Porque as pessoas não se respeitam. Briga de vizinho, né? Ih, nossa, como tem confusão. É no trânsito, é na estrada. A pessoa já passa te xingando, você não pode mais andar normal. Você está dirigindo, né? Você tem que acelerar, porque o outro quer correr. Você está no teu direito, você está no teu limite ali. Estrada, então, terrível, né? Você tem uma cautela, mas aí o outro fica atrás, colado na tua traseira, porque quer que você acelere. Então, não passa, né? Mas sabe que corre risco. Né? Você vai ultrapassar num lugar que não pode, você corre o risco. Ainda vai bater em alguém que não tem nada a ver com a história. Né? E a gente vê isso aí no dia a dia. Então, quando a gente fala em respeito, a gente fala em direito. Direito. O mesmo direito que o outro tem, eu tenho. Então, é isso que eu tenho que respeitar. Então, eu vou exercitar esse amor ao próximo de Jesus. Vamos pegar só isso da doutrina. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu pegando isso, eu consigo parar, porque às vezes tem pessoas que nos irritam. Às vezes tem pessoas que fazem coisas erradas, né? Mas qual é a nossa atitude como espírita? Nós estamos falando aqui dentro, nós estamos dentro de uma casa espírita. Então, a gente está tentando ser melhor. Não quer dizer que a gente seja melhor. Não quer dizer que eu seja melhor, não. Que vocês aí na rua não me vejam fazendo alguma coisa errada. Não quer dizer isso, não, gente. Senão, eu não estaria aqui, no mundo de provas e expiações ainda. Todos nós não estaríamos. A gente tem que se respeitar, entender e compreender que o outro ainda não atingiu. Às vezes eu já atingi um determinado conhecimento, entendimento de uma atitude. E às vezes o outro não, eu respeito. Né? Mas o outro também tem que fazer o esforço. E nós, mais do que nunca. Uma vez um palestrante, há muito tempo, ele veio fazer uma palestra aqui, e ele disse que entrou no ônibus e tinha ele estava sentado, ele não. Uma senhora entrou, não era ainda a época, estou aqui há 30 anos, isso foi logo no início, nem me lembro de quem foi o palestrante. Aí ele não tinha essa obrigatoriedade do lugar de idoso, que também eu acredito que eu não ando de ônibus, né? Mas eu acredito também não respeitam. a grávida, né? Não sei se as pessoas respeitam. Alguns respeitam, sim, mas outros não. Aí ele disse que ele cedeu o lugar para a senhora. Aí ela falou assim, eu sabia que o senhor ia me dar o lugar. Aí ele disse que levou assim um susto, não lembra dessa história? Eu sabia que o senhor ia me dar o lugar. Aí ele disse, mas por que a senhora sabia disso? Porque eu vejo o senhor lá fazer palestra lá na Casa Espírita. Olha só. Olha o exemplo. Quer dizer, eu falo e não pratico aquilo que eu falo, né? Às vezes a gente não podia ser um dia que ele estivesse super cansado, que ele não conseguisse, aí finge que está dormindo, né? Mas ele, a voz da razão falou mais alto, ele levantou e cedeu o lugar. Então, aqui, quando nós tentamos ser exemplo, então a gente tenta ser melhor e a gente tenta levar para fora daqui, porque aqui é fácil todo mundo ser educado, todo mundo ser gentil, todo mundo ser amigo. Aqui dentro, inclusive a própria atmosfera, ela facilita, porque a espiritualidade está aqui atuando sobre nós, então é mais fácil. Agora, bota o pé daquele portão para fora, né? Então a nossa dose de tolerância tem que ser muito grande, porque a gente vê coisas assim absurdas. Né? É aquela briga constante, eu vejo lá no condomínio.
é quem leva o cachorrinho, não leva o saquinho. Aqui, quando a gente vê, aqui vira na curva ali, é cheio, né, de cocô de cachorro por tudo quanto é lado. Custa. Às vezes, esqueci o saquinho. Tá, então pega ali, assim, sempre um papelzinho. Ou não, tu já sai com o cachorro, não pode esquecer. Põe o saquinho do mercado, não tem aquele saquinho. É chato, né? Você, às vezes, vem distraído, pisa, suja, e suja a calçada. O pessoal tem a calçada ali, toda vez essa calçada aí ali, toda bonitinha, cimentada, nova, tudo. Isso não é falta de respeito? No condomínio. Aí a gente tem que usar o quê? As leis. A lei moral seria básica para isso. Não precisaria de lei. O dia que não tiver mais bandido, o dia que não precisa. Porque aí todo mundo vai se comportar direito. Por que tem? Porque a gente não se comporta direito. Então, a gente não se respeita, a gente não respeita. Poxa, gente, aquele óculos do Carlos Drummond lá em Copa, toda hora, bom. Poxa, gente, né? É um absurdo. Né? Mas tem gente que ainda... Tem uns que fazem, não sei se aquilo vale alguma coisa, né? Para vender, vale. Ou, às vezes, mesmo de zoação mesmo. Né? Então, tem os cabos. Gente, é um absurdo. Né? O roubo. Né? E como atrapalha. Minha filhada é diretora de uma escola ali atrás da Piraquê. Já é a terceira vez que eles roubam tudo. Essa última vez custou R$35 mil. Os carros roubaram todos os cabos. Não levou computador, não levou nada, mas roubou todos dos ar-condicionados. E a escola já nem tinha mais dinheiro, a prefeitura ela deu jeito. Mas olha só, aí no dia que acontece isso, aí fica sem energia, a merenda estraga, aí ela tem que correr, pedir às outras escolas para guardar, não tem aula até que conserte. Olha só, eu não estou pensando no meu próximo. Isso aí eu estou falando só uma coisa básica. Porque se a gente for andando por aí, se a gente for entrar em política, então, caramba, e a gente sempre fala, ninguém dá importância ao voto. Nós temos que prestar atenção em quem votamos. Nós temos que prestar atenção naqueles que fazem o que é correto. Porque a gente está deixando, a gente está assinando uma carta em branco, uma folha em branco, para que alguém faça aquilo que a gente não concorda. Então, tudo isso é respeito. Aí, estou falando isso dentro de uma casa religiosa? Sim. Nós não queremos melhorar, nós não queremos passar por um mundo de regeneração. Nós não podemos ficar indiferentes. Nós temos que nos indignar, porque o dia que a gente... tá bom, então acabou. Nós vivemos numa evolução constante. E para que a gente evolua, tem que ser todo dia. Né? Continuando aqui, que eu falo muito, né? O respeito como princípio espiritual. O Espiritismo ensina que todos somos espíritos em evolução. Irmãos, como a gente já falou, na jornada da vida com o mesmo destino, de progresso e de aperfeiçoamento. É isso que a gente está falando aqui. Né? Respeitar o outro é reconhecer e valorizar a caminhada de cada um na busca pela perfeição, tratando todos com a mesma consideração que se deseja para si. Então, o que eu quero para mim, né, eu vou fazer para o outro. É muito fácil. Devo fazer? Vamos ver. Se fosse com você, você faria? Você gostaria que fizessem com você? Não. Então, não vou fazer. Ora, né? O respeito é a base da caridade. E aí a gente entra naquela frase máxima da doutrina. A gente até tinha aqui, né, quando era a parede, né, estava pintado aqui. Qual o lema da doutrina? Fora da caridade não há salvação. Aí vamos entender essa frase? Que salvação é essa? Eu vou ser caridoso? Não, é porque através desse ato de fazer o bem, o que é a caridade? É o ato do bem em prática, em todas as situações, gente.
em todas as situações. Até lá, uma vez eu vi o vídeo lá, né? O rapaz não estava conseguindo comer, a outra foi lá e ajudou. Então, isso é caridade. Eu estou vendo que o meu irmão precisa de ajuda. E até que, graças a Deus, eu e minha irmã, a gente sai muito, né? As duas velhinhas, né? Então, a gente sempre encontra alguém que dá um auxílio. Eu vejo até, eu sou bem otimista, eu vejo até mais gente, né? Te auxiliando, né? Sendo educado, do que pessoas mal educadas. Eu, sinceramente, eu vejo isso. Não sei se são meus olhos que buscam, né, o bem, mas com certeza eu vejo isso. E é isso que nos faz, né, melhorarmos. A caridade não é só de dar o alimento, é dar o dinheiro, é dar a roupa. Caridade é você se preocupar com o outro, né? E aqui a gente tem a oportunidade de exercitar muito isso. Né? Fazer o que hoje foi feito aqui, ver os olhinhos daquelas crianças brilharem, vocês vão ver no vídeo aí, vai ser colocado. É que vocês chegaram depois. A bolsa com a fotinho da criança, feito com todo carinho, o bolo que foi feito, né, pela nossa querida Eliane ali, com um bolo muito gostoso, cachorro quente. Então, isso, o que essas crianças vão pensar da vida, né? Vão ver que tem pessoas que se preocuparam com ele, que fizeram por eles. Isso é importante. E se a gente pode fazer um pouquinho, eu não tenho bem material, mas eu tenho a palavra, eu tenho carinho, eu tenho respeito pela pessoa, isso é caridade. Eu não tenho salvação porque é só através de me melhorar que eu subo nessa escala evolutiva e me torno um espírito perfeito. Não sei quantas encarnações a gente vai precisar, mas se a gente começar a acelerar esse ato de amor ao próximo, com certeza nós vamos ter essa escalada aí mais rápida. Bezerra de Menezes, quando retorna à pátria espiritual, vocês já viram aqui ser contado. Bezerra de Menezes era um médico que tirava do bolso, tirou até o anel de grau para que os seus pacientes pudessem comprar. Não tinha nada nem para ele, nem para a família. Quando ele desencarna, quando ele chega assim, o mentor diz para ele assim, olha só, quantas pessoas, todos estavam ali, né? E ele fica espantado. Aí o mentor fala, são todas as pessoas que você ajudou, direto ou indiretamente, porque tinha os familiares. Porque às vezes você faz para uma pessoa e a gratidão é de todos da família. E quando desencarna, vai lembrar que você fez por ele. Então, todos aqueles. E Bezerra já não precisava mais. Ele já podia passar por um mundo melhor. E ele não quis. Porque ele falou que ele ainda tinha que fazer coisas por aqui. E até hoje a gente chama por ele. Né? Principalmente quando são casos, né, de doença, de saúde. Então, assim, ele teve uma vida inteira, com certeza as outras também, anteriores, mas nessa última, ele já concluiu a sua missão, a sua tarefa de homem de bem. E aí, quando é que nós vamos conseguir isso? Vamos conseguir, é isso que a gente tem que falar. A gente não tem que ter, ai, coitadinho, não, eu não vou conseguir. Vamos correr atrás disso. Se a gente sabe dos nossos defeitos. Ih, caramba, a hora está voando. A gente sabe das nossas dificuldades. Na hora que está voando, não é que eu falo muito, né? Então, vamos correr atrás, gente. Vamos fazer. Ah, o outro não faz, o outro me critica, o outro é fofoqueiro, o outro isso e aquilo, o problema do outro. Eu que tenho que fazer por mim. Porque quando eu voltar à pátria espiritual, eu não vou levar papai, mamãe, um amigo que vai interceder por mim. Lá não tem jeitinho, não. Lá é o que eu tenho, é a minha bagagem, é o que eu fiz. O que eu levei? Bens materiais, todos ficam aqui. Agora, o que eu levo? Eu levo tudo aquilo que eu consegui de bem. Toda a minha moral. E, como já está no fim,
Tem umas frases aqui até de Chico. Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito é de Emanuel, recebida por Chico. Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Outra frase também dele. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros. Porque a gente acha que não erra, é só o outro que erra, né? Então vamos reconhecer isso, humildade, né? O orgulho e a vaidade são chagas da humanidade. Então nós precisamos ser humildes. Humilde não é para se colocar abaixo de ninguém, não. Humilde para entender isso, que ainda erramos, né? E que o nosso irmão erra igual a nós. Talvez alguma coisa que ele faça eu já tenha conseguido superar, mas ele ainda não. Mas eu tenho que respeitar. E concluindo, o teu trabalho é a oficina em que podes forjar a tua própria luz. Então, é o trabalho, é o esforço, né? É a vontade, é o amor. São essas ferramentas que a gente deve usar no nosso dia a dia, né? Para que a gente se torne um espírito melhor. Então, ficamos por aqui, né? Fica para o próximo que não foi falado hoje. Fiquem com Deus, tá, meus irmãos? Dona Rosa, muito obrigada pela palestra. Dona Rosa, só é minha filha, para quem não sabe, hein? Formalidade. Bom, para os nossos irmãos internautas, a gente pede que compartilhem, que curtam, né, os estudos da casa, nas redes sociais, para que o algoritmo, né, possa compreender que essa mensagem é uma mensagem positiva e que isso possa se expandir e cheguem esses vídeos a outras pessoas que precisam, né, de acolhimento, de uma palavra de fraternidade. Então, boa noite a todos.